Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um estudo da lição, bem-vindo à lição de número 9 e o nosso tema desta semana, cuidado com a cobiça. Qual que é a diferença entre ciúme, inveja e cobiça? A inveja é querer que o outro não tenha. O ciúme é querer manter o que se tem. E a cobiça é querer o que se não tem. A cobiça é querer aquilo que é dos outros. A cobiça é querer aquilo que não é meu, aquilo que não me pertence. Meus amados, esses pecados que têm a origem em nossos corações. E em algum momento ele vai se extravasar para fora, ele vai ser praticado em forma de outros pecados, de outros agravantes, e essa é a grande derrocada do ser humano. Os pecados conhecidos como os pecados da alma são aqueles pecados que ninguém vê, são aqueles pecados ocultos. Esses pecados, certamente, eles são mais perigosos do que qualquer outro tipo de pecado. Todo pecado é pecado, todo pecado é grave aos olhos de Deus. Todo pecado, ele precisa do perdão de Deus. Mas é bom diferenciarmos que existem pecados que nos levam, quem sabe, a uma profundidade muito maior daquilo que pode nos levar à perdição eterna. Por exemplo, é muito mais fácil um bandido, um ladrão, um adúltero abandonar a sua prática criminosa do que um ciumento, um invejoso, um cobiçoso abandonar a mancha que está em seu coração. Porque aqueles pecados que ninguém vê, aqueles pecados ocultos, aqueles pecados que não é visível aos olhos humanos, esses são os piores pecados para o ser humano abandonar. As pessoas se apegam a esse pecado de tal forma que no dia do juízo final, grande multidão de pessoas vão se perder porque não abandonaram estas práticas: o orgulho, o ciúme, a inveja, a cobiça, a arrogância. O coração do homem está manchado por esses pecados. Meus amados, não é fácil abandonar esse tipo de pecado. Por quê? Porque esse pecado ele teve a origem com um ser chamado Lúcifer. Lúcifer invejou, Lúcifer cobiçou, Lúcifer era ciumento. E foi essa, quem sabe, a origem da sua expulsão do céu, e ele foi transferido para um lugar chamado planeta Terra. E aqui ele tem implantado esse tipo de pecado no coração do homem, porque ele sabe que é um pecado que muitos não mais o abandonarão. Só o poder de Deus pode limpar o nosso coração. Mateus capítulo 5 e o verso 8 nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus face a face é o nosso grande objetivo, é o nosso grande alvo. Nós temos a esperança de um dia ver a Deus face a face, ver a face de Jesus, ver a face de Deus. Mas somente os limpos de coração, somente aqueles que abandonarem aqueles pecados que estão morando dentro do coração, o ciúme, a inveja, a cobiça, a arrogância, a prepotência, são pecados difíceis de abandonar. Ele mora no coração do homem e ele vai depois se extravasar cometendo outros tipos de pecado. Ele vai depois sair para fora na forma de outros tipos de pecado. Por isso, meus amados, que nós temos que cuidar muito com o nosso coração, com aqueles pecados invisíveis, aqueles pecados que ninguém vê. É muito mais fácil um ladrão, um adúltero, um profano,
se salvar, se converter, abandonar seus pecados, do que um invejoso, um ciumento e um adúltero. Por quê? Porque aqueles pecados que são visíveis, aqueles pecados do comportamento, da ação, eles, quem sabe, são mais reflexivos para a nossa vida. A sociedade não aceita e muitas vezes eu quero abandonar esse comportamento, essa ação. Eu não quero mais cometer aquele delito, eu não quero mais cometer aquela pecaminosidade que causou, quem sabe, um estrago para a vida de muitas pessoas que estão ao meu redor. Mas aqueles pecados que estão guardados em nossos corações, que só Deus conhece, que só Deus que sonda o nosso coração, esses são difíceis de serem abandonados. E é por isso, meus amados, que nós temos que cuidar a cada dia, pedindo perdão para que Deus limpe o nosso coração. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Lucas capítulo 12, o verso 15 diz assim: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Cuidado com a cobiça, cuidado com a avareza, cuidado com a inveja, cuidado com o orgulho. A avareza é o egoísmo. A avareza é a pessoa que só pensa em si próprio. A avareza é um ato de reter e de querer só para si. O avarento, ele não compartilha nada com ninguém. É um orgulhoso, é um cobiçoso. O avarento, geralmente, ele vive sozinho, porque tudo que ele quer está relacionado ao seu egoísmo. Tudo que ele quer é para si. Ele não quer compartilhar nada com ninguém. E esse é o pecado que tem enraizado o coração de milhares de pessoas. E na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas avarentas, de pessoas cobiçosas, de pessoas egoístas. E a lição aqui trouxe, por exemplo, o caso de Acã, que está lá em Josué capítulo 7. O pecado de Acã foi o pecado da cobiça, foi o pecado da avareza, foi aquele pecado que estava oculto no coração dele, mas em algum momento ele vai sair para fora, ele vai se extravasar em forma de roubo, em forma de adultério, em forma de outro tipo de delito relacionado àquele pecado que está em seu coração. E o povo de Deus tinha conquistado a cidade de Jericó, e a ordem de Deus era que ninguém pegasse nada daquilo que fosse capturado, dos despojos. E Acã, ele descumpriu a ordem de Deus e pegou lá dos despojos da cidade alguns pedaços de ouro, de prata e uma linda capa babilônica, conforme ele descreveu. E aquele pecado de Acã, ele ficou oculto dentro do povo de Israel. E por esse pecado, o povo começou a ter derrotas. Hoje, meus amados, o pecado oculto no coração, dentro de uma igreja, ele afeta todo o acampamento, toda a igreja. Várias pessoas são afetadas pelo pecado de uma só pessoa. O Espírito Santo, ele é neutralizado na vida da igreja e das pessoas por causa do pecado, de uma contaminação que está no meio do povo de Deus. Por isso, é necessário, é preciso tratar desse assunto com muita seriedade. E nós temos também na Bíblia um outro exemplo de avareza, de egoísmo, que foi o exemplo de Judas, né? Judas foi um egoísta, um avarento. Judas vendeu o próprio Jesus por poucas moedas de prata. Judas estava mais interessado no lucro, só pensava em si próprio, só pensava em seu ganho, estava desprovido de amor ao próximo. E o exemplo de Judas é um exemplo também que terminou numa tragédia. Judas teve o privilégio
de passar, de conviver por 3 anos e meio com Jesus. Só 12 pessoas teve esse privilégio na época de Jesus, e Judas foi um privilegiado. E Jesus fez de tudo para salvar Judas, mas ele infelizmente ignorou e permaneceu com o egoísmo, com a avareza, com o orgulho dentro do seu coração. Nós temos outro exemplo na Bíblia aqui, que é o caso de Ananias e Safira. Essa história está registrada lá em Atos capítulo 4, quando Ananias e Safira prometeram vender uma propriedade e dar um tanto de valor daquela propriedade para a igreja como oferta. E depois que eles venderam a propriedade, eles reteram o dinheiro para si. E essa palavra reter significa roubar. Eles se apropriaram, foi uma apropriação indébita. Portanto, o exemplo de Ananias e Safira é um exemplo que jamais também devemos seguir e serve de exemplo para todos nós hoje. Por quê? Porque esse é um assunto que Deus trata com muita seriedade. Deus quer limpar o nosso coração. Deus quer limpar a nossa vida. Deus quer que sejamos pessoas prósperas, benevolentes, voluntárias, que amemos o próximo, que larguemos o egoísmo, que larguemos a avareza, que larguemos todo tipo de cobiça, porque esse pecado é um pecado que vai deixar milhares de pessoas de fora da eternidade. Que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia, meus amados, limpar o nosso coração, porque Deus, Ele tem algo muito melhor, muito precioso para mim e para você. Que Deus nos abençoe e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!